Olá, eu sou Silvia Zanelato e hoje nós vamos fazer a leitura e meditação de Provérbios 18, que diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Gente, nós já conversamos aqui, sobre isso, mas o sábio, ele tá sempre o quê? Buscando sabedoria, entendimento. Ele quer entender, ele quer... E se a gente tá buscando sabedoria, a gente quer entender as coisas, naturalmente a gente vai ouvir mais, A gente vai buscar aprender mais, a gente vai prestar mais atenção, E a gente, naturalmente, vai falar menos, Principalmente próximo de pessoas que a gente sabe que tem muito mais entendimento do que a gente em determinadas, causas, situações, enfim. Então, áreas, Então, só que o tolo, o que ele quer? Ele não quer escutar. O tolo, ele só quer externar, ou seja, ele só quer falar, ele só quer dizer o que ele pensa, como se ele soubesse sempre de tudo, E aqui, a Bíblia vem mais uma vez nos alertar, pra gente poder buscar ser sábio, Buscar aprender, buscar escutar, Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Pra gente poder aprender. Tem hora de falar? Tem a hora da gente compartilhar o nosso conhecimento? Tem a hora da gente falar? Tem, mas também tem a hora da gente escutar, da gente buscar aprender, Continuando aqui. Com a maldade vem também o desprezo, com a desonra vem a vergonha. As palavras de uma pessoa são águas profundas e a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Mais uma vez a Bíblia vem nos lembrar que aquilo que a gente fala, gente, é aquilo também que está no nosso coração, A boca fala o que o coração tá cheio, Então, quando a gente tem sabedoria, é como se a gente fluísse um ribeiro, Ou seja, é como um rio que transborda, Saem palavras que ajudam, que abençoam a nossa vida e a vida daqueles que nos escutam, E então, por isso que é tão importante a gente tá sempre buscando, Buscando aprender, buscando a sabedoria. E a sabedoria, a gente sabe, a verdadeira sabedoria só pode vir do nosso Pai, do nosso Criador, E a gente encontra ela através do nosso manual da vida, que é a Bíblia. É por isso que a gente tá aqui lendo, Estudando cada capítulo para poder cada vez mais aprender e aplicar na nossa vida. Continuando aqui. Não é bom ser parcial com os ímpios para torcer o direito contra os justos. Ou seja, muitas vezes as pessoas, elas, dependendo da pessoa, a pessoa vai dizer, não, isso daqui tá certo, Mas dependendo da outra pessoa, ela vai dizer, não, isso daqui, a mesma coisa, ela vai dizer que tá errada, E aqui a Bíblia vem nos dizer para que a gente possa ser justo, gente? E ser justo, ser parcial numa causa, o que é? É a gente quando a gente não ser favorável, a uma pessoa, sem levar em conta a justiça, a verdade das situações, Por isso que é tão importante que a gente escute, que a gente perceba, que a gente entenda. E, aquilo que a gente vê que, não, isso daqui não é justo, isso é errado, É errado, A gente vai tratar com misericórdia com a pessoa, porque todos nós precisamos de misericórdia e de graça divina todos os dias, Porque nós, todos os dias, a gente tá buscando melhorar, E muitas vezes a gente erra, a gente falha, então a gente precisa de misericórdia, de graça, Só que a gente também tem que entender, peraí, isso daqui tá errado, isso daqui tá certo, E a gente ter esse parâmetro. Mas como que nós vamos saber aquilo que tá certo e que tá errado? Quando a gente vai lendo cada vez mais o manual da vida, porque aqui ele vai nos aconselhando, olha, isso é errado, isso é certo, E a gente vai aprendendo cada vez mais, e aí a gente pode trazer com sabedoria e com justiça, as coisas, podendo dizer, não, isso daqui, olha, isso daqui não foi legal, isso daqui você errou, Ou isso daqui você mesmo, olhar pra você e pensar, pô, isso daqui eu não fiz certo, Isso daqui eu errei, não, isso daqui eu tenho que melhorar, E a gente ter esse discernimento, para que a gente possa cada vez mais se tornar pessoas justas, de acordo com a palavra. Continuando. Os lábios do tolo entram na discussão e a sua boca clama por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do difamador são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro. Ai, como é bom a gente poder ler isso, Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro. Não importa a fase que você está. Na melhor, na mais difícil, na mais complicada.
Você pode sempre correr para Deus, entendendo que Ele te ama e que Ele está o tempo todo ali juntinho de você e que Ele vai te ajudar sim a vencer todas as dificuldades. Não importa onde você está, não importa as situações que você venha ter, que você tem, o Senhor, Ele pode todas as coisas. Quantas maravilhas, gente, Deus já fez na minha vida e quantas vezes eu pude ver a mão dele, né, sobre o cuidado dele sobre mim, sobre a minha família. Quantos milagres eu posso testemunhar desse Deus que nunca esqueceu de nenhum de nós. Ele cuida de cada um de nós e é nos momentos mais difíceis, onde você muitas vezes pensa, Silvia, eu não tenho mais força, eu não consigo mais. É exatamente nesse momento que você pode dizer, Deus, toma o controle da minha vida, toma o controle e, por favor, me ajuda. É nesse momento que você pode confiar, já agradecendo na certeza de que Ele fará. Ele fará muito além daquilo que você espera ou precisa. Então, Torre Forte é o nosso Deus. E para Ele nós podemos todos os dias buscar, se voltar, pedir, clamar. E ainda que você diga, Silvia, mas não, Deus não me escuta mais, ou Deus não me ama, ou não, eu fiz muita coisa errada, ou puxa, eu acho que Deus esqueceu de mim. Não, isso não é verdade, porque Deus nunca esqueceu de você. Deus ama você. Ele está o tempo todo do seu lado. Ele ama você e você pode contar com Ele em todos os momentos da sua vida. Se você errou, clame a Ele por misericórdia, é só dizer, Deus, eu errei, mas me perdoa. Na mesma hora, Ele te perdoa na mesma hora, porque a Bíblia diz que um coração contrito, nossa, faz com que, sabe, o coração de Deus, toca o coração de Deus, um coração contrito. O coração contrito é isso, é quando você vai lá, você se derrama, você pede perdão se você errou, você pede, Deus, eu não posso mais andar sozinho, não quero andar, eu quero o Senhor, me ajuda na situação, porque, gente, Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele tem tantas demandas, né? Imagina, um mundo inteiro, no planeta todo, tanta coisa para cuidar, mas quando você fala com Ele, Ele para te ouvir, Ele ama te ouvir, Ele ama ouvir tua voz. Então, entenda, Torre Forte é o nome do Senhor, e para Ele correm os justos, e Ele cuida de cada um de nós, Ele protege, Ele abençoa, e Ele nos dá vitória sobre todas as coisas. Ai, que bom saber disso, né? Continuando aqui, os bens do rico são a sua cidade fortificada e, segundo imagina, uma alta muralha. Antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade, ela precede a honra. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Olha, muitas vezes, talvez você que está me ouvindo, talvez já passou, talvez está passando por um momento onde talvez você está doente, está passando por alguma situação, recebeu um diagnóstico. O que você precisa entender nessa fase da vida é permaneça em Cristo. Permaneça com Deus. Busque entender se tem algo o que você pode fazer, o que você pode aprender com essa situação, o que você pode mudar, o que você tem que deixar de fazer. Busque aprender isso. Busque esse entendimento. Senhor, o que eu tenho que parar de fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que aprender com a situação, o que eu posso aprender, o que a situação, né, quer trabalhar em mim. Mas em todas as fases, né, em qualquer fase aí que você estiver passando de um diagnóstico difícil, de alguma coisa, busque em Deus e seja sempre forte, né, firme em Cristo. Porque assim, diferente da tua fase, qual é o segredo? É nunca desistir. Qual é o segredo? É você decidir que você quer a sua cura. É você decidir, não, eu quero a cura, eu busco a cura e eu sei que o Senhor vai me dar. Sabe, é ter fé, é continuar, é não desistir. Mesmo quando muitas vezes os problemas vêm, você vai olhar e vai, meu Deus, se vê mais, sabe, sei lá, o médico diz que já não tem mais jeito. Ei, o maior dos médicos é o nosso Deus, é o nosso Senhor. O maior deles é o nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Rei, aquele que enviou Jesus por amor a nós. E para Ele não existem impossíveis. Então que você possa entender que não importa a sua situação, o Senhor, Ele faz maravilhas. E olha, quantas maravilhas já fez na minha vida, na vida da minha família. E eu vou te dizer, vale a pena acreditar, vale a pena continuar, viu? Então que você não permita que o seu espírito fique abatido, mas que você busque em Deus. Senhor, fortalece a minha fé, Senhor, me dá força, Senhor, me dá coragem, me dá ousadia, Senhor, me ajuda, me cura, porque eu sei que o Senhor pode. Confie em Deus. E dentro disso, dessa dinâmica, busca entender o que você está aprendendo com a situação, porque, gente, em todas as situações, a gente está aprendendo alguma coisa. E todas as situações, quem está em Deus, a Bíblia diz que tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, até as dificuldades estão cooperando para o seu bem. Então, busque aprender também diante delas, porque eu tenho certeza que o Senhor vai transformar tudo isso em uma grande bênção.
Continuando aqui. O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. O primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem o outro e o examina. Um sorteio põe fim às rixas e decide questões entre os poderosos. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza e as rixas são como umas trancas da porta de um castelo. Olha só, gente, um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza e as rixas são como a tranca das portas de um castelo. Rixas, né? Os problemas ali entre os irmãos muitas vezes faz o quê? Tranca do castelo, né? É como se trancasse o coração, né? Como se tivesse fechado ali o coração, né? Por quê? Porque uma pessoa ofendida, ela se torna uma fortaleza, né? Ela se torna aquela pessoa muito fria, né? Onde muitas vezes ela tranca o coração e ela muitas vezes não quer perdoar aquele irmão, né? Só que a gente sabe, o Senhor sempre nos ensina que, a Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar. Então assim, eu não sei hoje se às vezes você tem questões com alguém que você sabe que você tá guardando mágoa, que você tá guardando ódio, raiva e que você sabe que você precisa liberar perdão. E eu quero te lembrar hoje que perdão não é sentimento, perdão é decisão. Então eu não perdoo alguém que me magoou porque eu tenho vontade de fazer isso, porque eu sou um anjo, porque eu sou perfeito. Não, gente, nenhum de nós é. Mas eu perdoo por quê? Porque Cristo me ensina a perdoar, porque a Bíblia me diz que eu devo fazer isso e a partir disso eu estou liberto, eu me liberto também. Porque quando você não perdoa alguém, é como se você estivesse levando essa pessoa amarrada com você 24 horas por dia, porque você tá pensando naquilo, seu coração tá, sabe, magoado com aquilo, você tá sempre pensando naquela situação. Então que você perdoe. E como que você pode fazer isso? Você pode falar o nome dessa pessoa e dizer, né, sei lá, Maria, eu te perdoo, né, você me magoou, mas eu te perdoo. Entregar isso a Cristo, entregar de Jesus, olha, essa pessoa me magoou, mas eu entrego a ti, porque o Senhor me ensina, e eu quero cumprir a tua palavra, eu quero botar em prática a tua palavra, então eu perdoo essa pessoa. E perdoar, gente, perdoar é uma decisão, você decide perdoar, não porque você tá com o coração ali, né, com sentimentos bons sobre aquela, não, às vezes você tá com raiva mesmo, e tá tudo certo, né, tá tudo certo, por quê? Porque nós somos humanos, a pessoa falhou com você, você tá magoado, mas a questão é você não deixar isso apodrecer, sabe, machucar o seu coração, sujar você, sabe, então você entrega a Deus, eu tô entregando a situação nas tuas mãos, o Senhor conhece o coração dessa pessoa, o Senhor sabe de todas as coisas, eu estou magoada com tal fulano, você pode falar o nome dessa pessoa, mas dizer, Senhor, tá aqui nas tuas mãos, eu entrego essa situação nas tuas mãos, e eu resolvo, eu decido perdoar essa pessoa. E aí o que vai acontecer? Conforme você vai fazer essa oração, você vai fazer essa entrega, você vai liberar perdão para essa pessoa, né? Falando ali com a sua voz, eu perdoo essa pessoa, você tá liberando ali do seu coração. E naturalmente, aos poucos, conforme vir aquele pensamento, você fala novamente, você entrega novamente, até que vai ter um momento em que o sentimento ele vai ser curado, né? Ou seja, o seu coração ele vai começar a ser limpo dessa situação. E você vai poder entender que você está livre, porque a partir do momento que você, se você perdoa, você está liberto, entende? Da situação. E quem fez o mal pra você, essa pessoa é ela com Deus, deixa ela com Deus, deixa ela, né, com as coisas que ela tá plantando, ela vai, né, mais cedo ou mais tarde ela vai colher, mas não é você que deve se vingar, não é você que deve fazer isso, não é, gente, não, porque a vingança ela vem do Senhor, né, e até nesse sentido, eu acho tão lindo, porque o Senhor, ele fala, não no sentido de mal, mas no sentido que aquilo que a pessoa planta, ela colhe, né, a pessoa vai aprender com os erros dela, mas não seja você o vingador, né, mas que você possa liberar perdão, entendendo que muitas vezes você vai sofrer com isso, claro, você vai sentir, né, porque geralmente a gente se magoa com as pessoas que mais estão próximas da gente, não é verdade? Porque quem é que magoa a gente? É que tem acesso ao nosso coração, né, são pessoas próximas, a gente não se magoa com uma pessoa que você não conhece, porque imagina, você tá passando de carro, uma pessoa que você não conhece fala alguma coisa, sei lá, grita, você vai lá e vai dizer, oh, que pessoa doida. Não é verdade? Mas quem é que magoa você? É quem tá próximo, né? Então não é fácil, não é uma situação fácil, mas vale a pena perdoar. E perdoar, a gente tem dois caminhos. Depois que a gente perdoa alguém, a gente tem dois caminhos. A gente pode continuar a relação, desde que essa pessoa tenha novos comportamentos e queira mudança também, ou a gente pode simplesmente não continuar mais com essa pessoa. Então vamos pensar, uma amizade, alguém que te magoou e você liberou o perdão, só que você pode escolher. Você quer continuar nessa amizade ou não quer? Se você não quiser, tá tudo bem também, entende?
Agora, perdoar, isso é obrigatório. Perdoar é o que? Você liberar esse sentimento, você liberar essa pessoa, você deixar ir, né? Deixa ir, né? Agora, se você vai continuar caminhando com essa pessoa ou não, aí isso daí é você, né? Compete a você decidir se você vai querer continuar ou não. E se você disser, não, eu prefiro perdoar, mas eu prefiro que cada um vá pro seu lado, tá tudo certo também, tá bom? Então perceba isso, mas o perdão, ele é extremamente importante pra quê? Pra que o nosso coração não fique trancado, pra que o nosso coração não fique ofendido, sabe? O nosso coração possa ficar limpo, né? Possa realmente, por quê? Porque é do coração que flui, né? As fontes da vida. Então que a gente possa cuidar, né? Com isso, sempre pedindo ao Senhor, Senhor, guarda meu coração, meu Deus. Porque se não é Deus guardando nosso coração, gente, meu Deus, né? Que o Senhor guarde o nosso coração nele, né? Esconda nele, junto dele. Continuando aqui, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Olha só, mais uma vez, né? A Bíblia vem nos lembrar o poder da nossa boca, o poder da nossa língua, gente. Para que a gente possa entender que a gente, o que você tem. Olha só, se hoje você tivesse que comer as suas palavras, elas seriam um remédio ou seriam um veneno? Pensa sobre isso. Se hoje você tivesse que comer cada palavra que você fala, elas seriam um remédio ou veneno? Eita! Remédio, glória a Deus, né? Então é coisa boa. Mas se for veneno, né? Então tem que mudar, né? Tem que mudar, porque, é poderosa a palavra. Deus te deu a palavra para que você possa realizar coisas grandiosas, falar coisas boas, professar a palavra dele. Que é isso que a gente tem que cada vez treinar mais, cada dia mais. Quem acha uma esposa, acho bem, recebeu uma bênção do Senhor. Eu acho tão legal isso daqui, por quê? Porque bênção do Senhor, né, aparece para a esposa, né? Quem recebe uma esposa, acha a bênção do Senhor. E aparece também para os filhos. Tem versículos também que falam que filhos são bênçãos do Senhor. Continuando aqui. O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com dureza. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas amigo mais chegado que um irmão. Uau! Quem tem muitos amigos. Gente, quem tem muitos amigos, eu acho que tá interessante. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça. Por quê? Porque quem tem muitos amigos, gente, não tem amigo nenhum. Essa é a verdade. Sabe por quê? Porque pra gente cultivar amizades verdadeiras, a gente precisa dedicar tempo e energia. E se a gente tem 24 horas por dia, se a gente trabalha, se a gente tem filhos, tem marido, tem casa, tem trabalho, tem estudo e tem várias outras coisas, o que você pode dedicar para sua amizade, sei lá, é um tempo, uma vez a semana, ou se às vezes você trabalha junto com a pessoa, alguma coisa assim, mas são fatias do seu tempo. Se você tem muitos amigos, como é que você vai conseguir dedicar? Então não existe isso, entende? Amigo de verdade é aquela pessoa que você pode contar. Isso a gente consegue contar o quê? Nos dedos. Por isso que mais vale a gente ter que a gente diga assim, nossa, essa daí é minha amiga, esse daí é meu amigo, eu posso contar, do que ter um monte, mas quando você precisa, você não tem ninguém, né? E essas amizades que vêm, gente, e ficam, né, é muito rápido, né? Aquela amizade que, gruda na gente, cola. E cuidado, porque são amizades perigosas, viu? Essa amizade assim, né, que vem e fica de segunda a domingo, e de domingo a domingo, e todo mundo junto, e, né, a semana, ou se vê, cuidado. Sabe, essa coisa muito, muito rápida, né? Esses amigos, né? Que entre linhas, né? Que faz, que é muito rápido, que é muito, sabe? Cuidado. Então que a gente possa ter um amigo, uma amiga, que você possa contar nos seus dedinhos, sei lá, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 1, mas que você saiba que você pode contar, do que você tem um montão e no final você não tem nenhum, porque quem tem muitos não tem ninguém. Mas que a gente possa ter aquele amigo, aquela amiga pra chamar de meu amigo, esse daqui eu posso contar, né? Que vale muito a pena. E é isso. Eu te desejo uma semana extraordinária, uma semana cheia de paz, de alegria, de bênçãos, de felicidade, de portas abertas, escancaradas, coisas incríveis. Que as bênçãos de Deus recaiam sobre a tua vida, sobre a tua família, o cuidado e a proteção. E acima de tudo, que você tenha a presença e a proteção do Senhor, que é o mais importante, porque o resto a gente acresce, né? Com a presença e a proteção de Deus, todo o resto são acréscimos que Ele acrescenta na nossa vida. E glória a Deus por isso, pela graça dEle, pela bondade dEle. É isso, que o Senhor te abençoe, que tenha uma semana extraordinária, é o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus.